Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre adaptações à hiperglicemia. Então, essa aula de hoje já é o início, da parte de integração metabólica. E até aqui vocês já estudaram mecanismos de produção de ATP, que é a nossa moeda energética, Vocês viram os processos, de fosforilação oxidativa, glicólise, que também fornece ATP, de maneira independente de oxigênio, e o sistema da fosfocreatina, das creatinas quinases. Vocês viram também metabolismo de lipídios, que vocês viram lipólise, lipogênese e de que maneira os lipídios conseguem fornecer ATP, e metabolismo de carboidratos, e que a gente viu exatamente como que acontece essa quebra da glicose e de que maneira nós conseguimos obter ATP a partir desses esqueletos carbônicos de carboidratos, seja de maneira aeróbica, via fosforilação oxidativa, ou de maneira anaeróbica. Então, pessoal, para vocês entenderem o conteúdo dessa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês realmente tenham compreendido todas as nuances das outras aulas, porque nós vamos precisar utilizar isso como pré-requisito na aula de hoje. E na próxima aula também, que vai continuar a parte de integração metabólica. Então, para iniciar, eu queria falar para vocês que o nosso metabolismo ele é um equilíbrio entre o que nós chamamos de anabolismo e catabolismo. Então, são dois tipos diferentes de metabolismo que são induzidos de acordo com o contexto. Então, se eu tenho uma parte anabólica acontecendo, vocês devem já ter escutado isso na vida de vocês, que acontece principalmente quando a gente está falando em construção de massa muscular. Por que isso? O que é isso? O que é anabolismo? Anabolismo é quando o nosso corpo pega moléculas precursoras, sejam elas aminoácidos, açúcares, ácidos graxos ou bases nitrogenadas e transformam em macromoléculas. E aí depende de qual é essa molécula precursora, essas moléculas vão formar açúcares grandes, por exemplo, os polissacarídeos, vão formar os lipídios, por exemplo, os triacilgliceróis, que são os lipídios de reserva, ácidos nucleicos, DNA e RNA, e as nossas proteínas, tá? Para fazer isso, para passar por esse processo de anabolismo, esse processo acontece quando nós temos um excesso de moedas energéticas, de moléculas energéticas, que vão fazer com que a gente já tenha o suficiente dessas moléculas para manter a homeostase, ou seja, para o corpo funcionar, e nós temos ainda além. E aí esse excesso vai fazer com que o nosso corpo comece a estocar essas moléculas em grandes moléculas, em macromoléculas. Por exemplo, aqui nesse esquema nós podemos ver esse anabolismo sendo estimulado por uma grande presença de energia química, e essa energia química normalmente está contida no ATP, que é a moeda energética principal das células, NADH, NADPH e FADH2, e isso é convertido então a ADP, NAD+, NADP+, e FAD, e aí essas moléculas vão ser convertidas a essas moléculas aqui de baixa energia, porque vão transferir a energia para as moléculas de reserva, ou para, por exemplo, a formação de novas proteínas ou de novas células, quando nós temos esse aumento da quantidade de ácidos nucleicos produzidos. Isso no anabolismo. Então, anabolismo é tudo que se constitui a partir de moléculas precursoras. Já o catabolismo, gente, é o contrário. Então, catabolismo vem de catálise, de quebra. E o catabolismo, obviamente, vai ser estimulado, então, quando nós temos uma falta de energia. Então, se nós temos reservas, por exemplo, nutrientes energéticos como carboidratos, que pode ser na forma de glicogênio, gorduras, principalmente na forma de triacilgliceróis, que vocês já viram como são mobilizadas, quando a gente tem um estímulo da lipólise, e proteínas, que a gente vai ver na próxima aula, mas que vocês já sabem também que são nutrientes energéticos. E agora, a essa altura da disciplina, vocês também já sabem que essas moléculas de reserva vão pegar moléculas de baixa energia, como essas aqui que estão representadas em cinza, e transformar essas moléculas
em moléculas de alta energia que vão ser utilizadas então para processos básicos na célula, né, para que a célula continue exercendo suas funções sem nenhum prejuízo, né, para a homeostase. E aí os produtos finais do catabolismo seriam então os produtos da respiração, né, que seriam CO2 e água, né, e também esse NH3 aqui que nós vamos ver na próxima aula, né, sobre o metabolismo de proteínas, que é uma maneira, né, de se eliminar o nitrogênio presente nos aminoácidos, porque o nitrogênio não é utilizado, né, ali no ciclo de Krebs e nas vias que nós já conhecemos como vias aeróbicas de produção de ATP. Agora, pessoal, quem é que regula isso aqui? Quem é que regula esse equilíbrio entre anabolismo e catabolismo, né? E quem é que regula o metabolismo em geral, né? Se a gente for pensar em energia, né? Quem regula isso, pessoal, é a nossa glicemia. Glicemia nada mais é do que a quantidade, né, a concentração de glicose presente no sangue. Então, aqui nesse slide, vocês podem ver, né, que a variação normal da glicemia está ali entre 90 e 60 miligramas por 100 ml de sangue, né, e abaixo disso nós já temos alguns prejuízos, né, ao nosso corpo. Então, a primeira faixa, né, abaixo disso, a gente já tem uns sinais neurológicos que não são graves, né, são sinais sutis. Por exemplo, a gente começa a sentir fome, nós temos já a liberação de glucagon, adrenalina, cortisol, hormônios que respondem a essa baixa de glicemia para permitir que o nosso corpo continue exercendo suas funções sem prejuízos, né? E descendo mais um pouquinho, nós temos já sinais um pouquinho mais graves, né? mais difíceis, né? de se lidar, por exemplo, sudorese e tremores, né? Decorrentes da baixa glicemia, né? Agora, quando chega abaixo de 40, aí nós temos danos mais realmente graves, né? Que são letargia, que pode levar a convulsão, coma, e abaixo de 10, ali na faixa de 10, nós já podemos ter danos permanentes no cérebro, principalmente, isso se essa baixa de glicemia se prolongar muito, né, e podendo ocasionar até a morte. E além desses sintomas, né, quando a glicemia cai, nós temos também efeitos quando a glicemia aumenta, né, quando a glicemia fica além daquilo que é o ideal, que são justamente processos que a gente já discutiu nessa disciplina, que são, por exemplo, síntese de glicogênio e síntese de lipídios, ou seja, síntese de moléculas de reserva, né, ou seja, processos anabólicos que vão ser utilizadas, né, em momentos em que nós não temos essa glicemia tão alta, né, e aí vai ser necessária a modificação ali dessas moléculas para que nunca falte ATP, para que as células consigam exercer suas funções de maneira satisfatória. Se nós formos pensar, né, na evolução por trás disso, né, na evolução por trás dessa modulação do metabolismo pela glicemia, nós encontraremos a resposta disso na dieta, né, na dieta dos hominídeos e do Homo sapiens ao longo da evolução. Então, se nós pensarmos em 4 milhões de anos atrás, né, nós vamos ver que a nossa dieta era composta majoritariamente por carboidratos, ou seja, a gente não precisava mobilizar outros nutrientes por conta disso, porque a nossa dieta já tinha, né, muitos carboidratos ali. Nós tínhamos sim, né, biossíntese de proteínas e de alguns lipídios a partir dos carboidratos, mas não necessariamente na forma de reserva, né, porque os carboidratos eram o nutriente majoritário, né, nesse sentido. Agora, durante as eras do gelo, né, que tivemos o congelamento de diversas árvores, né, de árvores frutíferas que poderiam dar frutos para os hominídeos da época, esses hominídeos passaram a procurar, né, novas formas de alimentação, né, e principalmente relacionadas à pesca e à caça. Ou seja, aumentou muito o input de proteínas na dieta e diminuiu o de carboidratos, né? E aí, com isso, né, sobreviveram aqueles hominídeos que conseguiram se adaptar a essa dieta nova, né? Então, com isso, né, nós conseguimos selecionar hominídeos que tinham essa adaptação,
né, que conseguiam fazer essa modificação no metabolismo, né, que conseguiam obter ATP, né, conseguiam obter energia a partir dessa nova forma de dieta que oferecia uma grande quantidade de proteínas, né, uma quantidade maior, né, também de lipídios com relação à dieta anterior, né, e uma baixa de carboidratos. Então acredita-se, pessoal, que essa fase aqui, quando o homem passou a caçar e a pescar, acredita-se que isso foi essencial para o desenvolvimento de adaptações no metabolismo relacionadas à reserva, tá? Então, esses novos nutrientes, né, presentes na dieta precisavam ser utilizados também por outros tecidos, né, pelos tecidos do corpo em geral, né, e o próprio cérebro, né, acredita-se que o cérebro desenvolveu essa plasticidade, essa capacidade de utilizar corpos cetônicos, por exemplo, né, por conta dessa modificação na dieta, né, e dessa seleção dessas pessoas, né, que conseguiam fazer essa obtenção de energia a partir dessa grande quantidade de proteínas e baixa concentração de lipídios. Então, nessa época aqui, os sobreviventes, né, os selecionados, e aí puxando aqui a sardinha um pouco para o Darwin, né, para o darwinismo, porque o Darwin dizia o seguinte, eu não sei se todos estão acostumados com a teoria do Darwin, por isso vou falar um pouquinho dela aqui. O Darwin era um evolucionista, né, que modificou, né, revolucionou a questão da evolução, porque ele defendeu a teoria, né, da seleção natural. E a seleção natural nada mais era do que o fato de que os mais adaptados sobreviviam. Então, não era simplesmente uma pressão seletiva, que antes se acreditava que era uma pressão seletiva que fazia com que a pessoa, né, o animal, se modificasse, né? Era o contrário. O indivíduo que tivesse a adaptação necessária para sobreviver ali naquela pressão seletiva geraria descendentes, né, e com isso essa espécie, né, seria atualizada, né, e modificada, ou até teríamos o surgimento de novas espécies. Então aqui, pessoal, foi uma fase muito importante para isso. Então os hominídeos que tinham essa capacidade de adaptação sobreviveram, né, e passaram essa capacidade à frente, né, aos seus descendentes, e assim nós tivemos o que nós temos hoje. Posteriormente, né, alguns milhares de anos depois, os hominídeos conseguiram dominar a técnica da agricultura. Então agora, pessoal, eles não tinham mais a necessidade, né, de ficar longos períodos de jejum, né, de ficar o tempo inteiro caçando, porque eles já tinham essa técnica com eles, e eles, inclusive, acredita-se que foi nessa época que os homens pararam, né, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Passaram a ser sedentários, que eu digo, de ficarem em um lugar só, né, de desenvolver as aldeias e tudo mais, porque antes eles precisavam migrar, né, o tempo todo à busca de alimentos. E a técnica da agricultura, o domínio dessa técnica, foi muito importante para que eles conseguissem estabelecer um vínculo com o local onde eles moravam, né, estabelecer comunidades de fato, né, isso foi muito importante para a socialização. E também, né, com o advento da agricultura, nós tivemos uma nova mudança, né, na proporção de nutrientes ali na dieta, que nós tivemos, né, novamente um aumento dos carboidratos ali na dieta. Nós mantivemos mais ou menos, né, os níveis de proteína, porque mesmo com a agricultura, né, os hominídeos não deixavam de caçar ou de pescar, né, talvez tenham diminuído um pouco isso, mas não deixavam de fazer, e nós ainda tínhamos também a presença dos lipídios ali, né, como principalmente presentes na carne, né, dos animais. E, pessoal, agora falando já do homem moderno, né, nós temos que a Revolução Industrial como uma fase, né, em que nós tivemos um aumento muito grande do input de todos os nutrientes, né? Então nós tivemos aí um aumento muito grande dos carboidratos na dieta, né, um aumento muito grande de lipídios e das proteínas, fora todos os conservantes, né, todas aquelas moléculas que nós sabemos que são danosas à saúde, né, e que estão presentes aí principalmente nos alimentos processados, né, que foram nos alimentos industrializados.
Então, na Revolução Industrial, nós tivemos esse aumento muito grande, né, da oferta de nutrientes, né, e ao mesmo tempo a Revolução Industrial, com o seu grande aumento, né, de geração de empregos, né, e de aumentar assim o tempo em que as pessoas se encontravam ocupadas, né, nós tivemos então uma diminuição da atividade física, aumento do sedentarismo, e com isso nós temos hoje uma epidemia de obesidade, né, uma epidemia crescente de obesidade. Então, antes, né, claro, antes da questão do coronavírus, né, a grande epidemia, né, a grande pandemia da época era a obesidade, só que isso é muito difícil da gente tratar e da gente abordar, né, por conta das pessoas, né, das empresas que estão envolvidas, né, e dos grandes poderosos que estão envolvidos nisso, né, a própria indústria farmacêutica com os medicamentos, né, para obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Então isso sempre foi um tabu, espero que um dia não seja mais, né, mas eu acredito, né, que nessa aula, de uma aula de bioquímica, vocês como educadores físicos vão ter que saber disso, né, que o grande problema que para a saúde pública agora nós temos um maior, né, que é a Covid-19, mas antes disso e provavelmente depois disso também, e talvez até pior, né, porque a pandemia piorou a questão da ingestão calórica e da falta de exercício físico, né, que era a obesidade, tá? E a obesidade é fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças. Hoje em dia, pessoal, a gente sabe, né, que a gente faz 3 refeições principais por dia, e sendo que normalmente, entre 50% e 60% formado de carboidratos, né, e a nossa glicemia vai de 5 a 10 milimolar. Então é por isso que nós temos um aumento tão grande, né, das reservas energéticas, né, principalmente lipídios, e com isso nós temos um aumento aí da população com sobrepeso. Tá? Aqui eu coloquei para vocês como que era, né, a comparação entre a dieta lá no tempo no período paleolítico, né, na pré-história, e agora a nossa dieta ocidental. Então, antigamente, pessoal, tem até algumas pessoas que estão tentando, né, voltar a essa dieta aqui, né? Então, antigamente, a maioria da dieta era composta, né, de lipídios e proteínas, né, nessa questão aqui da pré-história, então quando se tinha principalmente caça, né? Tinham muitas frutas e vegetais também, que eram de onde vinham os carboidratos, né? E o mel também era utilizado já nessa época, também de onde vinham os carboidratos. Tá? Então, antigamente, essa era a composição da dieta. Antigamente, a gente não tinha problema cardiovascular, né, nem obesidade, nem diabetes. Então, a gente tem tentado, né, alguns profissionais, principalmente da nutrição, têm tentado, né, adaptar a nossa dieta para uma dieta mais similar a essa aqui. Tá? E agora, né, aqui a dieta ocidental. Olha só que diferença. Então, seria, né, 50% mais ou menos da nossa dieta hoje em dia composta por lipídios e proteínas, né? E aqui é importante a gente ressaltar que a dieta de hoje em dia, né, esses lipídios aqui presentes hoje em dia, não são os mesmos lipídios presentes, né, na dieta paleolítica. Então, hoje em dia, nós temos uma alta concentração na dieta de lipídios saturados, né, que são problemáticos e que estão relacionados com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, esses lipídios aqui já são diferentes, né, são lipídios mais complicados de se metabolizar, né? A gente diminuiu demais a nossa ingestão de frutas e vegetais, né? A gente aumentou, né, em grande quantidade a nossa ingestão de açúcares. Nós comemos grãos, mas comemos pouco dos grãos inteiros, né? E a gente come muito desses grãos refinados aqui, que também são problemáticos por conta dos grandes aditivos químicos, né? De dificultar, na verdade, de termos um aporte de fibras bem menor, né, do que teríamos se nós comêssemos os grãos inteiros. Então, assim, a nossa dieta de hoje em dia é muito complicada de se lidar, e não é uma dieta para a qual a gente evoluiu, né? Não sei se um dia vamos chegar no ponto de comer como nós comemos, né, com a qualidade baixíssima que nós comemos hoje em dia, e isso não se refletir em problemas cardiovasculares ou câncer, né, por exemplo, ou diabetes. Mas o fato é,
os hominídeos evoluíram durante milhares de anos, milhões de anos, né? E para que a gente conseguisse, né, ter essas nossas sínteses de reserva e tudo mais, para que a gente conseguisse sobreviver, né, tanto em situações de hiperglicemia quanto de hipoglicemia, né? Mas hoje em dia, raramente nós temos o nosso quadro de hipoglicemia acontecendo, e o que nós temos é uma hiperglicemia constante, que mais e mais e mais e mais e mais aumenta a síntese de reservas, e por isso é muito complicado a gente falar, né, sobre saúde hoje em dia, porque grande parte dos problemas de saúde estão relacionados à nossa pobre qualidade, né, da dieta. E aí, como nós temos, né, esse aumento muito grande de açúcares, isso está realmente relacionado com um aumento de glicose no sangue, né, que justamente essa questão da hiperglicemia. E a glicose tem 3 destinos possíveis nas células, né? Ela pode passar pela glicólise, então formando, né, piruvato, que pode se ocasionar, né, na síntese de lactato ou de CO2. A glicose pode ser utilizada para a síntese de glicogênio, então formando aqueles polímeros de glicose, que são glicogênio. E a síntese de lipídios também, aqui representada por um triacilglicerol, tá? Com 3 ácidos graxos aqui presentes. Então, o que vai ditar isso vai ser as cascatas de sinalização pelas quais o metabolismo vai encontrar, né? Então, aqui nesse gráfico, pessoal, nós podemos ver, né, a insulina, né, e a sua conversa, né, com a glicemia. Então, hoje em dia nós sabemos que a insulina e o glucagon são os hormônios principais que regulam a glicemia. Nós vamos falar sobre o glucagon na próxima aula. E hoje nós podemos ver aqui a questão da insulina. Então, o que acontece? Aqui em azul nós temos a glicose e em verde a insulina. Então, aqui, né, em azul, nós temos uma glicemia normal, até que nós fazemos uma alimentação, e nessa alimentação aqui teria que ser rica em carboidratos, né, para que a gente tivesse esse aumento aqui da glicose, tá? Então, nós tivemos aqui um aumento da glicose, e juntamente com esse aumento da glicose, nós temos, então, um pico de insulina, né? E aí, a insulina, pessoal, para que serve a insulina? Ela vai fazer com que as células absorvam essa glicose, tá? Que está presente no sangue em excesso, e então ela vai fazer com que as células absorvam a glicose, e é por isso que a glicose vai diminuindo. Então, a glicose no sangue diminui porque os tecidos estão utilizando a glicose, tá? Em resposta, principalmente, né, à insulina. E aí vocês podem ver, né, que conforme a glicose abaixa, a insulina vai abaixando também, né, porque ela deixa de ser sintetizada quando nós temos uma volta ali, né, da glicemia para o normal. Então, pessoal, aqui é como que a insulina é sintetizada, tá? Então, a insulina é uma proteína, então ela é um hormônio, mas ela é um hormônio proteico, tá? Ela é um hormônio hidrofílico, tá? E aqui é como ela é sintetizada nas nossas células beta do pâncreas. Então, nós temos aqui, né, a síntese da pré-proinsulina, que é uma cadeia peptídica aqui, tá? Que está separadinha aqui por cores, para vocês entenderem melhor. Então, inicialmente, ela tem uma sequência sinalizadora, tá? E aí, essa sequência sinalizadora é removida, ela é clivada dessa cadeia aqui, né? Formando o que nós chamamos de pró-insulina, tá? Então, a insulina não é sintetizada pronta já, ela precisa ser metabolizada, tá? E aí, nós temos, então, a formação da pró-insulina com esses 3 segmentos aqui peptídicos, tá? E aí, nós temos o que nós chamamos de peptídeo C, que vai ser liberado, tá? Vai ser clivado também. Então, ele vai ser liberado. E vocês podem já ter visto isso, que alguns exames medem insulina pelo peptídeo C, tá? Porque o peptídeo C sendo liberado significa que a gente tem insulina sendo sintetizada, né? Insulina na sua forma ativa sendo sintetizada. E aí sai o peptídeo C, né? E ficam o que nós chamamos de cadeia A, que é essa cadeia lilás aqui, né? E a cadeia B, que é essa cadeia azulzinha, tá? Essas ligações se ligam por pontes de sulfeto. Essas cadeias, desculpa, se ligam por pontes de sulfeto, tá? E com isso a gente tem a insulina madura, pronta para exercer as suas funções, né, no nosso corpo. Que eu já falei que essas funções são a função, né, de colocar glicose para dentro das células. E se nós formos pensar
com relação às células captantes de glicose, é essencial que a gente saiba que existem diversos transportadores de glicose capazes de colocar essa molécula dentro da célula, tá? Então aqui eu coloquei 5 principais, né? Mas são vários, eu acho que são 14, se eu não me engano. Eu trouxe aqui os 5 principais, que são os majoritários, né? Então nós temos todos esses transportadores, são chamados de GLUT, tá? Que vem do inglês transportador de glicose. Então nós temos, por exemplo, o GLUT1, tá? Que está presente na rede vascular do cérebro, hemácias, e está presente em todos os tecidos, né? Mas em baixa quantidade. Então a afinidade do GLUT1 é bem alta, e aí a gente vai pensar, né, que isso está relacionado principalmente, né, com a questão de células que não possuem mitocôndria, por exemplo, as hemácias, né, porque as hemácias, gente, elas têm que absorver glicose independentemente da glicemia, porque se ela não conseguir absorver glicose, ela simplesmente vai parar de funcionar, né, ela vai morrer. E aí é preciso que esse transportador seja de alta afinidade, porque se eu tenho oscilações na glicemia e se ela cai um pouquinho, as minhas hemácias precisam ainda conseguir captar. O GLUT2 está presente no fígado, nas células beta, no rim e no intestino, e possui baixa afinidade por glicose. Ou seja, se eu tenho uma glicemia baixa, né, esse transportador aqui não vai fazer a captação de glicose. Então, esses tecidos aqui vão utilizar outros nutrientes, né? Agora, se a glicemia está alta, aí sim a gente vai conseguir fazer com que esses tecidos façam a captação de glicose. Ou seja, aquela questão que a gente sempre fala, né? Fígado e rim fazendo, né? Deixando sempre a glicose para outros tecidos, porque eles têm a oportunidade de utilizar outros nutrientes. O GLUT3 está presente em neurônios e também em todos os tecidos, tá? Só que em baixa quantidade. E aqui, novamente, né, nós temos um Km baixo, ou seja, uma afinidade alta por glicose, né? E aqui, isso é importante porque a gente já falou também, né? O cérebro precisa de glicose, né? A não ser quando a gente já tem aquela adaptação para corpos cetônicos, né? Mas normalmente o cérebro utiliza muita glicose e aí é importante que ele tenha essa afinidade alta também, né? Para conseguir captar mais glicose. O GLUT4 está presente no músculo e nos adipócitos, possui afinidade média por glicose. E o GLUT5, presente no jejum e fígado, também possui afinidade média por glicose, tá? E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós temos, então, a síntese de insulina, que eu falei para vocês que é um hormônio que vai, então, fazer o necessário, né, para que a glicose entre na célula. Se nós pensarmos que a insulina é um hormônio que faz essa limpeza, né, da glicemia, porque ela faz, né, com que a glicose entre nas células, né, nós precisamos entender então que a insulina precisa ter um papel estimulatório na maioria das células do nosso corpo, né, nas células que tem em maior quantidade no nosso corpo. E aí, se a gente for olhar aqui e eu disser para vocês que a insulina estimula majoritariamente um desses transportadores de glicose, se a gente olhar para quais tecidos estão ali presentes, a gente vai entender qual é, né? Por quê? Porque é necessário, né, que essas células estejam presentes em grande quantidade, e quem está aqui, pessoal, é o músculo e os adipócitos, né? Então, a insulina, ela estimula a captação de glicose, né, em diversos transportadores, sim, mas principalmente o GLUT4, que vai ser o grande responsável por fazer essa limpeza, né, relativamente rápida da glicemia. Então, diminuindo a glicemia rápido, porque se eu tenho uma grande quantidade no meu corpo de células musculares e adipócitos, se eu estimulo a captação de glicose por essas células, eu vou ter uma diminuição da glicemia mais rápida. E aqui é de que maneira as células beta fazem a produção de insulina. E aí eu queria lembrar vocês, né, que as células beta então possuem como transportador de glicose o GLUT2, né? E o GLUT2 tem uma baixa afinidade por glicose. Ou seja, a glicose só vai entrar na célula beta pancreática se a glicemia estiver muito alta. E qual que é a vantagem evolutiva disso?
Bom, a gente vai ver aqui nesse slide, e aqui, né, nós temos então, né, a representação esquemática de uma célula beta, né, aqui está o pâncreas, aqui, né, a ilhota pancreática, e aqui nós temos então as células beta presentes na ilhota pancreática, que são células que fazem aquela produção de insulina. GLUT2 aqui, a glicose entrando via GLUT2, ou seja, só se a glicemia estiver alta, né, a glicose entra na célula beta, ela vai ser aqui fosforilada por um tipo específico de hexoquinase que se chama glicoquinase, né, mas é a mesma função da glicoquinase lá da glicólise, que é fosforilar a glicose em glicose 6-fosfato, que como vocês também já sabem, glicose 6-fosfato significa que aquela glicose ali é daquela célula, ela não vai sair dali mais, né? E aí a glicose 6-fosfato vai passar pelo processo da glicólise nessa célula aqui. Aí nós vamos ter a liberação de piruvato. O piruvato entra, né, no ciclo de Krebs na forma de acetil-CoA. E aí nós temos, né, a entrada de elétrons na fosforilação oxidativa e uma síntese muito grande de ATP. Né? Ou seja, se eu tenho glicose entrando nessa célula, eu tenho a produção de grandes quantidades de ATP. E no que isso implica nesse contexto? Que a célula beta pancreática ela tem um canal de potássio que é dependente de ATP. Esse canal de potássio é responsável por fazer a polarização da célula, tá? Por deixar o meio externo da célula mais positivo do que o meio interno, porque ela coloca potássio para fora o tempo todo para fazer isso. Só que quando tem uma quantidade muito grande de ATP sendo produzida aqui, acontece o bloqueio desse canal. Tá? E aí o que acontece com a polarização da célula? Acaba, né? Ela se despolariza. E agora nós vamos ter a ativação de um outro canal, né? Por conta da despolarização. Então esse canal de cálcio aqui é dependente de voltagem. Então quando eu tenho uma despolarização, eu tenho, né, uma ativação desse canal aqui que vai colocar cálcio para dentro da célula. Então eu tenho um influxo de cálcio, né? Sai cálcio do meio extracelular e entra na célula, e esse aumento na quantidade de cálcio aqui citoplasmática na célula beta pancreática vai implicar na liberação de insulina, tá? Então a insulina está presente, né, na célula beta pancreática na forma desses grânulos aqui, né, que ficam paradinhos, mas quando eu tenho a entrada de glicose e, portanto, né, um aumento da concentração de cálcio intracelular, eu tenho então a liberação desses grânulos que vão ser liberados, né, para a corrente sanguínea e vão encontrar diversos tecidos, né, entre eles o músculo, né, e o tecido adiposo. Então, como que acontece a sinalização por insulina? Então, essa insulina foi liberada no sangue, né, e encontrou a membrana plasmática de células sensíveis à insulina, ou seja, células que possuem o receptor de insulina funcional. Né? Aqui nós temos o receptor de insulina, né, e a cascata de sinalização. Então, o receptor de insulina, pessoal, ele possui 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. Tá? A subunidade alfa fica para fora da célula e a subunidade beta vai do lado de fora até o lado de dentro da célula. Tá? Então, aqui a insulina vai se ligar nessas subunidades alfa, vai induzir uma mudança conformacional que vai culminar, né, vai repercutir aqui nas subunidades beta. Né? E aí, o que vai acontecer? Tem um domínio aqui dentro, né, já da célula, que é o domínio da tirosina quinase, que vai se autofosforilar quando eu tiver essa mudança conformacional induzida por insulina. Tá? E, pessoal, essa cascata de sinalização induzida por insulina, ela pode repercutir de diversas formas. Tá? Aqui, nesse esquema, tem 2, né, e de maneira bem simplificada, né, mas só que ela pode ocasionar diversos efeitos. Tá? Eu só queria trazer para vocês saberem, né, que a insulina tem esse receptor que é bem complexo, né, e ao se ligar nesse receptor, o receptor se autofosforila e induz cascatas de sinalização diversas. Né? Aqui tem 2. Então, aqui, o que acontece com relação aos efeitos metabólicos da insulina, que vai ser o que a gente vai estudar aqui nessa disciplina.
né? A gente tem, então, a autofosforilação aqui desse resíduo da tirosina quinase no próprio receptor de insulina, né? Nós temos o recrutamento de diversas proteínas aqui que vão se ligar a esse domínio. Então, pessoal, quando eu tiver uma autofosforilação desse receptor, ele vai recrutar, né, diversas proteínas. E, por exemplo, nós temos aqui o recrutamento, né, dessa proteína IRS1, que é uma das proteínas responsivas, né, à sinalização de insulina, que vai ser fosforilada e vai recrutar a PI3 quinase, tá? Principalmente com relação a essa subunidade aqui da PI3 quinase, que é a P85. O que isso vai fazer? Isso vai ocasionar a fosforilação do fosfatidil-inositol, tá? E aí a gente vai ter a formação de fosfatidil-inositol trifosfato, que é esse PIP3 aqui, tá? E o que isso culmina? A ativação dessa molécula, né, a fosforilação dela, vai ativar uma enzima chamada PDK, né? E a PDK vai ativar a AKT. E essa ativação da AKT, que é uma quinase, né, ela vai ativar, né, diversos efeitos metabólicos e a grande maioria, né, a maioria esmagadora das proteínas, dos efeitos da insulina. Tá? Por outro lado, gente, eu tenho também uma ativação por MAPK que acontece da seguinte maneira. Então, da mesma forma, né, nós temos recrutamento de proteínas, quando eu tenho a autofosforilação do receptor, dessa proteína aqui, GRB2. E aí, quando ativada, essa proteína recruta a proteína SOS, que vai recrutar, né? Isso é sempre por isso se chama cascata de sinalização. É uma proteína recrutando a outra o tempo todo, tá? Que vai recrutar, então, a RAS, né? E a RAS vai ocasionar, né, na ativação de uma outra proteína, que é a RAF, e vai ocasionar, né, na fosforilação da MEC, tá? Então, a MEC, quando ativada, né, quando fosforilada, ela vai ativar a MAPK. Tá? E a MAPK vai ter diversos efeitos na célula, tá? Inclusive, ela vai modular expressão gênica e proliferação celular. Então, aqui tem dois dos efeitos da insulina, né? A maioria dos efeitos metabólicos vem a partir dessa sinalização aqui por AKT, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês era que a insulina, de fato, né, pode induzir essas diversas mudanças conformacionais aqui que vão ocasionar, né, nos efeitos metabólicos em si da insulina, como a gente conhece, né? E o principal efeito metabólico da insulina é da captação da glicose, né, via GLUT4. E como que isso acontece? Bom, lá nos nossos adipócitos e nas células musculares, nós temos vesículas presentes, né, no citoplasma dessas células, né, que vão conter, né, esses GLUT4, tá? Então, nós temos aqui essas vesículas, esses transportadores aqui em lilás são o GLUT4, né, e dependendo da sinalização, aí sim essas moléculas vão para a membrana. Tá? E o que acontece aqui, né? Aqui está o receptor de insulina, a insulina se ligando a esse receptor, toda aquela cascata de sinalização que eu falei para vocês ali no comecinho, né? Levando a ativação de PDK e AKT, né? E essa ativação da AKT, pessoal, ela vai fazer o seguinte, ela vai fosforilar essa proteína aqui, que é a AS160. O que essa proteína faz? Essa proteína é responsável por não deixar o GLUT4 ir para a membrana, tá? Então, se eu modifico a estrutura aqui dessa proteína, fosforilando essa proteína, o que acontece? Eu perco o efeito inibitório dela, né? Então, se eu fosforilo a AS160, eu vou ter, então, a liberação dessas vesículas de GLUT4 para a membrana, tá? Então, eu tenho essa fusão aqui, dessa membrana, né, da vesícula com a membrana plasmática, e com isso esses transportadores ficam agora na membrana. E agora, se tiver glicose passando e uma glicemia média, né, lembrando que a afinidade do GLUT4 é média por glicose, nós temos então, né, uma captação de glicose por esses tecidos. A insulina também estimula a síntese de glicogênio, né, que a gente já discutiu um pouquinho na aula de metabolismo de carboidratos,
né? Então, se eu tenho um excesso de glicose, né, eu vou estocar esse excesso na forma de glicogênio. Então, aqui tá só um outro exemplo para vocês, né? A gente já falou disso um pouquinho, mas uma foto aqui, né, de músculo com os grânulozinhos de glicogênio, aqui são as fibras musculares, e aqui os grânulos de glicogênio, né? E também no hepatócito, a gente tem aqui, né, as células aqui, essas bolinhas mais cinza clarinho que vocês estão vendo aqui, as bolinhas maiores são as mitocôndrias, né? E aqui em pretinho, os grânulos de glicogênio. Então, esses dois tecidos aqui, né, fazem essa síntese de glicogênio quando nós temos o excesso de glicose. Isso a gente já discutiu um pouquinho na aula de metabolismo de carboidratos, né, que vocês viram. A gente vai ter, então, a formação de UDP-glicose, né, ou UDPG, né, que é a ligação, né, de uma molécula de glicose, né, com uma UDP, né? E aí nós temos a glicogênio sintase, que vai pegar, né, um resíduo de glicogênio, né, no final, e vai adicionar essa nova molécula de glicose ao glicogênio, né? Então aqui nós temos as ligações, né, 1,4, né, que a gente já falou disso também. Quando nós temos a cadeia linear de glicogênio, nós temos ligações entre o carbono 1 de uma glicose e o 4 de outro, né? E nós temos também a ação da enzima ramificadora, aqui está branching enzyme, porque está em inglês, mas é a enzima ramificadora, que vai modificar essa ligação, né? Que a gente falou também sobre isso. Então, nós teríamos um resíduo linear, como esse aqui, né? E aí, com a ação da enzima ramificadora, nós temos a mudança, né, de ligação, em vez do carbono 4, carbono 6. E aí a gente tem a formação de uma nova ramificação assim. Isso também é estimulado, né, pela insulina. Então, o excesso de glicose, como vocês também já viram, né, pode ser estocado na forma de lipídios. Então, esses lipídios são estocados, né, majoritariamente nos tecidos adiposos brancos, né, que eu falei no plural porque tem várias reservas, né, no nosso corpo. Então, aqui tem uma fotinho, né, do músculo. Então, músculo esquelético, aqui mais escurinho aqui que vocês podem ver, isso aqui é cartilagem, e branquinho aqui é o tecido adiposo branco, tá? Que tem essa grande quantidade de lipídios. Aqui tem uma fotinho, né, do adipócito branco. Então, o adipócito branco, então, tendo esse papel, né, de estocar esse excesso de energia na forma de triacilgliceróis, que em situações de hipoglicemia, né, em situações que a gente precisa fazer aí, né, modificar o nosso metabolismo e apontar para o catabolismo, né, a gente vai ter essa mobilização aqui dessas moléculas para que não falte energia para as nossas células. Tá? Então, pessoal, se a gente for olhar uma sumarização aqui, né, dos efeitos da insulina, esse esquema aqui mostra muito bem isso, tá? Que tem os efeitos da insulina no fígado, no tecido adiposo e no músculo. Então, o que acontece no fígado? Se nós temos a insulina presente aqui, aí reparem, né, aqui está sumarizado também a sinalização, né, por insulina, e aqui se a gente tem uma ativação de AKT, a gente tem isso aqui acontecendo. Então, o que acontece? Nós temos a entrada de glicose, né, no hepatócito, e aí essa glicose, pessoal, ela vai ser convertida a glicose 6-fosfato pela glicoquinase, né, que é aquele tipo específico de hexoquinase, né, específico para glicose e que está presente no fígado e no pâncreas, né. Agora, a glicose 6-fosfato, nesse caso aqui, ela vai ser estimulada, né, aí para o glicogênio, né, ser convertida a glicogênio, porque a insulina vai ativar a glicogênio sintase, tá? E vai bloquear a glicogênio fosforilase. Então, nós vamos inibir, né, além da gente ter a síntese de glicogênio sendo estimulada, quando nós temos insulina, nós temos a quebra de glicogênio sendo inibida também, tá? E aí, com isso, né, nós teríamos, então, a glicose 6-fosfato, que não vai para o glicogênio, né, que sobrar daqui, continuando a glicólise, né, e com isso nós vamos ter, então, a liberação, né, de piruvato, e aí o piruvato, vocês já sabem, entra na mitocôndria, né, e vai ser convertido a acetil-CoA e vai para o ciclo de Krebs.
O que acontece se eu tenho muito intermediário do ciclo de Krebs, muito ATP, que seria nesse caso aqui, quando a gente já tem um ATP demais, um excesso de energia, acontece um acúmulo de citrato, né? E aí acontece o acúmulo de citrato, o citrato sai da mitocôndria, né? Vai para o citoplasma, e aí no citoplasma ele é quebrado a acetil-CoA e oxalacetato, né? E aí o acetil-CoA ganha um carbono, né, formando malonil-CoA, pela acetil-CoA carboxilase, que reparem, está aqui em verde, porque também é estimulado pela insulina, né? Então a própria insulina já estimula isso aqui, né, essa enzima aqui. E aqui, né, a malonil-CoA vai ser então importante para o alongamento do ácido graxo, por exemplo, até a síntese de palmitato pela ácido graxo sintase, né? E isso depende de NADPH. Esse palmitato aqui pode ser esterificado, né, na forma de triacilglicerol, e aí o triacilglicerol vai para o sangue, né, na forma de lipoproteínas, e pode alcançar, né, o tecido adiposo, e aí lá no tecido adiposo ele vai ser estocado, né. Agora, olhando aqui para os efeitos da insulina no tecido adiposo, obviamente, né, o principal é que a gente vai ter um aumento da entrada de glicose, né, no tecido adiposo, porque essa sinalização aqui por insulina, né, vai mobilizar as vesículas de GLUT4 para a membrana, né, e aí a glicose vai entrar, vai ser convertida a piruvato, e aí da mesma forma, né, nós vamos ter um aumento da biossíntese de lipídios aqui. Da mesma forma que acontece no hepatócito, nós temos um acúmulo de citrato que vai sair da mitocôndria, e até, né, que a gente tenha a formação, né, do palmitato lá, que vai ser esterificado em triacilglicerol, e aí o triacilglicerol vai entrar, né, nas gotas lipídicas, onde ele vai ser estocado, tá? No caso do tecido adiposo, além da insulina estimular, né, a acetil-CoA carboxilase, a insulina também inibe as lipases, tá? E não a lipase lipoproteica, mas as lipases que fazem lipólise. Então, o tecido adiposo, nesse momento, com insulina, ele não quebra triacilglicerol para a lipólise, tá? Ele só monta triacilglicerol para a estocagem. Já no músculo, nós temos aqui de novo, né, sinalização por insulina e AKT aqui, né? Tem sinalização por AKT, tem mobilização de GLUT4 para a membrana. Entrou glicose no músculo, né, nós temos, né, o estímulo, né, ativação de glicogênio sintase pela insulina, né, então a gente vai ter síntese de glicogênio no músculo. Nós temos o bloqueio da glicogênio fosforilase, então nós vamos bloquear, né, a glicogenólise, né, e assim nós temos então a sumarização do metabolismo de carboidratos induzido por insulina, né, nesses tecidos aqui. Aqui tem uma sumarização, pessoal, em tabela, né, agora, não em esquema, né, desses efeitos principais da insulina. Depois, se vocês quiserem ler em detalhe, né, para não ficar lendo durante a aula, para não ficar chato, mas só chamando a atenção de vocês, né, para alguns efeitos aqui, né, que seriam da aumento da captação de glicose por músculo e tecido adiposo, né, dado por um aumento, né, da GLUT4, no próprio GLUT4, e nós temos também, né, um aumento, por exemplo, na síntese de triacilglicerol no tecido adiposo, né, por um aumento da lipase lipoproteica, que é aquela lipase, pessoal, específica da membrana, tá, do adipócito. Não é a lipase que faz a lipólise para mobilizar a reserva, não. É aquela lipase que recebe os triglicerídeos do sangue, quebra ele, porque não dá para entrar o triglicerídeo todo, entram os ácidos graxos no adipócito, e assim ele faz aquela montagem, tá? A gente viu isso na aula de lipídios. Então, assim, é a nossa sumarização, né, dos efeitos da insulina. Agora, e diabetes? Né? A gente sabe que diabetes, as pessoas têm uma dificuldade ali no metabolismo de insulina, né, na sinalização por insulina, que nós temos dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre essas diabetes, tá? E a primeira delas vai ser a diabetes tipo 1.
Então, uma pessoa sem diabetes, pessoal, ela vai sintetizar insulina, né? E a insulina vai fazer com que a glicose entre na célula, né? Então, essa glicose do sangue aqui, ela some do sangue porque as células vão começar a captar isso, né? Principalmente músculos e tecidos adiposos, né? Agora, a pessoa que tem diabetes tipo 1, essas pessoas não produzem insulina e elas deixam de produzir insulina porque elas possuem uma doença autoimune. Uma doença autoimune é uma doença que acontece quando a própria pessoa produz anticorpos que degradam, né, algumas estruturas do corpo, né, do próprio corpo. Nesse caso, quem tem diabetes tipo 1 produz anticorpos que degradam as células beta-pancreáticas. Então, por isso, não acontece, né, a produção de insulina e essas pessoas possuem hiperglicemia. Nesse caso, o tratamento hoje em dia é bem simples, né, que se trata com injeção de insulina. A pessoa só não tem a insulina, ela tem todo o resto funcionando. Se eu der insulina para ela, ela vai ficar bem, né? Então aqui, essa foto aqui é de uma menina que participou de um dos primeiros estudos clínicos com insulina, uma menina diabética, né? Então, diabetes, né? Eu coloquei aqui alguns sintomas: perda de peso, fraqueza, fadiga, fome frequente, sede frequente, né? Isso tudo por conta, né, da glicose estar presente no sangue em grandes quantidades, né, e não entrar nas células. Então, as células nem entendem muitas vezes que tem um excesso de glicose ali presente, né? A insulina é como se fosse um tradutor para as células de que tem um excesso de glicose no sangue. Se não tem insulina, né, pode ter glicose à vontade, não vai entrar nos adipócitos e nem no fígado, e com isso a pessoa não vai fazer ganho, né, de peso. E aí aqui, né, a gente tem a menininha antes do estudo clínico e depois do estudo clínico, que consistiu na injeção de insulina, tá? Então, mudou muito, né, o corpo dela e, obviamente, a saúde dela também, né? E com isso a gente já tem, né, a gente já usa hoje em dia a insulina como um tratamento chave, né, para indivíduos com diabetes. Já a diabetes tipo 2 é bem diferente da diabetes tipo 1, né, porque as duas são diabetes por conta dessa dificuldade de absorção de glicose, mas a diabetes tipo 2 tem um mecanismo bem diferente, né, pelo qual ele tem essa resistência à absorção de glicose, e essa diabetes tipo 2 está relacionada normalmente à obesidade ou envelhecimento, né? E com relação a isso, nós temos estudos, né, que mostram que em 2034, mais ou menos 1 em cada 3 indivíduos vão ser obesos, né, e 1 em cada 10 obesos vai desenvolver diabetes tipo 2. Então, por isso a gente diz, né, também que é um problema de saúde pública, né? Além de ter, né, da obesidade ser fator de risco para outras doenças, né, a relação com a diabetes tipo 2 é muito clara. E como que acontece isso? Por que isso vira diabetes? Se eu tenho na minha dieta, né, uma quantidade X de triacilglicerol, mas eu catabolizo uma mesma quantidade X, né, durante um exercício físico, por exemplo, não tem problema nenhum, né, porque o meu tecido adiposo vai liberar, assim, ácidos graxos para o sangue, né, e aí o meu músculo, esses ácidos graxos vão chegar no músculo e o meu músculo vai utilizar para sintetizar ATP, numa boa, né. Agora, quando eu tenho mais triacilglicerol na dieta, ou mais energia na dieta, né, do que a energia utilizada, o que acontece? Eu tenho um estoque maior de triacilgliceróis e eu tenho um aumento de adipócitos, né, um aumento no número de adipócitos, sim, mas aqui, para esse mecanismo principalmente, a grande questão é que os adipócitos aumentam muito de tamanho, né? Isso acaba ocasionando um estresse físico ali na membrana do adipócito, tá? Então, assim, inicialmente, né, esses adipócitos vão continuar mandando ácidos graxos para o músculo, que vai continuar sintetizando ATP, mas vai chegar um momento que esse estresse físico ali na membrana do adipócito vai fazer com que essas células comecem a produzir uma proteína chamada MCP, tá? Que é uma proteína de quimiotaxia de macrófagos. O que essa proteína faz? Ela atrai macrófagos ali para aquela região, né? E aí, o
que nós temos nesse contexto? Nós temos um aumento, né, da liberação de ácidos graxos para o sangue, e o músculo está ali conseguindo, né, ainda metabolizar essa grande quantidade de gordura. Só que quando chegam os macrófagos, essas células começam a sintetizar TNF-alfa, tá, que é uma molécula altamente pró-inflamatória. A gente tem um aumento muito grande, né, da liberação de ácidos graxos para o sangue, né, e com isso o músculo não só não consegue utilizar esses ácidos graxos ali presentes, como ele também tem um acúmulo, né, desses ácidos graxos. Então ele começa a estocar, a formar uns depósitos mesmo de lipídios no músculo, tá? E aí isso, nesse contexto, nesse momento, nós não conseguimos mais ter a movimentação das vesículas de GLUT4 dentro da célula muscular como nós tínhamos antes. Então, quando eu chego nesse ponto que o tecido adiposo é tão grande que ocasionou uma inflamação crônica ali, dada por essa questão do recrutamento de macrófagos, o que acontece? A minha insulina já não é suficiente para fazer com que eu tenha essa movimentação das vesículas de GLUT4 para a membrana do músculo. Ou seja, o meu músculo agora ficou resistente à insulina. Ele não consegue mais não responder da mesma maneira, e por isso acontece ainda, né, a hiperglicemia. Se eu não tenho uma grande quantidade de células musculares captando aquela glicose, eu simplesmente demoro demais, né, para ter o restabelecimento da glicemia. Então, por isso, acaba ocasionando diabetes tipo 2 quando nós temos essa glicemia aumentando de fato, tá? Então, pessoal, a aula de hoje sobre hiperglicemia é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado. Eu sei que é muita coisa, né? Mas vão parando o vídeo, vão anotando, escrevendo. Os estudos dirigidos também vão auxiliar vocês, né? E qualquer dúvida, estou à disposição. Nossa próxima aula vai ser a última, né? Que é sobre adaptações à hipoglicemia. E aí a gente se vê lá. Um beijo e até a próxima.